racha. Ela racha. Então a romeira representa a abundância da vida. Eu vim para que tenham vida, mas a tenham em abundância. Um dia, o evangelho da graça nos trouxe a vida, mas o evangelho do reino nos trouxe a abundância da vida. Amém. Aleluia! De azeite e mel. Depois que você experimenta a morte e ressurreição, a embriaguez do espírito, o dulçor da vida, a abundância da vida, você precisa então de algumas experiências de ser amassado. Amém? Lá naquela areazinha que está abundante de vida, precisa ser amassado um pouquinho, precisa de experiência para poder fluir óleo. Imagine, irmãos, no candelabro. De que forma era feito o candelabro mesmo? Refresque a minha memória. De que forma era feito o candelabro? Uma peça de ouro única que era batida, não é? Mas vem cá, é a irmã Raquel. Vamos supor que aqui está uma parte do candelabro, né? Aqui está formando as hastes e tal, mas aqui está um acúmulo de ouro. O que você vai fazer? Bater. Então qual é o lugar que mais vai levar batidas do martelo? Onde houver maior concentração de ouro. Então não fique chateado se você está apanhando muito. Se você está apanhando muito é porque tem muita concentração de ouro ali. Amém? Então não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Mas isso é para que... Para que uma vez confirmado, o valor da vossa fé, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, honra e glória. Na verdade é louvor, glória e honra. Louvor, ser aprovado no tribunal com louvor. Glória é entrar na esfera do reino. E honra, ter o privilégio de reinar com Cristo. Aleluia! Amém. Muito bem. Então aqui é a experiência da azeitona. Sem premissa azeitona, óleo não dará, nem se comprimindo as uvas, vinho não destilará. Nardos só quando esmagados, a fragrância tem. Fugirei dos sofrimentos que do teu amor provém. Os sofrimentos ganhos são para mim. Em lugar do que me tomas, tu, Senhor, te dás a mim. Aleluia! Então notem, depois dessa experiência de azeitona, vem o mel. O que é o mel? O mel é resultado da abelhinha, que representa o reino animal, se mesclar com o pólen das flores, que representa o reino vegetal, e aí passa por um processo e surge o mel. Então a união do reino animal com o reino vegetal dá origem ao mel. Cristo é representado por esses dois aspectos. O reino animal, a redenção. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O reino vegetal é porque ele dá vida. Ele é a videira verdadeira, ele também é o grão de trigo que produz vida. Amém? Então, se você quer desfrutar da redenção e da vida, precisa tocar no mel. E o mel é para dar energia. Lembram? Quando Jonathan estava lá com o povo, os exércitos de Saul, percorrendo, estava com fome, estava avançado o dia, ninguém tinha comido nada, e Jonathan não tinha ouvido que o pai dele tinha amaldiçoado quem comesse qualquer coisa naquele dia. Ele não ouviu isso. Aí chegou num lugar onde tinha mel no chão,
há em abundância. Aí diz que ele passou a mão no mel e levou à boca, e os seus olhos brilharam. Recordam dessa passagem? Se está com cara de bolinha é porque não está lendo a Bíblia anualmente. Cara de bolinha. Será isso está escrito? Será que é isso mesmo? Hã? Vamos ver se a gente encontra aqui. Cara de bolinha não lê a Bíblia. Capítulo 14. 1 Samuel, capítulo 14. Vamos ler aqui. Vamos procurar aqui. 27. Vamos ler então 27. Jonatã, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e levando a mão à boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Irmãos, se você sai para a comportagem sem os olhos brilhantes, é sinal de que você não tem na sua dieta o mel. Não está desfrutando da redenção e da vida geradora, da vida redentora e da vida geradora. Por isso, amados, essa deve ser nossa dieta. Qual é a nossa dieta? Vamos voltar para Deuteronômio capítulo 8. Desfez a carinha de bolinha? Está escrito ou não está escrito? Beleza. Tem que ler a Bíblia, hein? Não lê a Bíblia? Então, versículo 9. Terra em que comerás o pão sem escassez. Irmãos, não tem escassez de pão neste lugar. Amém? Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quem dele comer, por ele viverá. Que mais? Nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Não tem coisa melhor para conduzir a eletricidade senão o cobre. É ou não é? Nós precisamos ser condutores dessa eletricidade que é Cristo. Amém? Então, amados, essa foi a dieta de Caleb a vida inteira. Quando ele chegou ali, como é que ele reagiu? Aos 85 anos, ele falou: eu estou pronto para o combate. O meu vigor de 85 é o mesmo dos de 40. Posso sair e entrar à guerra como naqueles 40 anos atrás. Amém? Então, irmãos, para ter esse tipo de atitude, nós precisamos vir comendo das novidades da boa terra. Aleluia! Daí nós vemos que Josué, ele não preparou alguém para substituí-lo. Isso foi um outro ponto que trouxe muito comprometimento para o reino de Deus ser estabelecido naquela época. O povo então passou a viver por meio da liderança de juízes, sendo capturado pelos inimigos e sendo libertado por um juiz que era levantado. E se tornou uma situação cíclica. Desobediência, disciplina de Deus, libertação por meio do juiz. Aí demorava um tempinho, desobedecia, caía nas mãos dos inimigos, Deus levantava um juiz. Até a época de Samuel. Qual era o quadro do povo de Deus antes de Samuel nascer? Fazia o que queria, porque não tinha rei. Fazia o que queria. Como é que tem sido a sua vida? Você faz o que quer? Você também não tem rei? Ah, o Narciso não está aqui, eu posso fazer o que eu quero. Hã? Não, eu só faço quando eu quero, quando vem o dia do aperfeiçoamento. Não. Há um rei no nosso espírito. Amém?
há uma pessoa que nos coordena, que nos encoraja, que senta do nosso lado e diz: coragem, coragem. Agora, para ouvir essas expressões, tem que estar onde? No Espírito. Percebe, irmãos? Tem que estar no Espírito. É no Espírito que está o nosso Rei. Por isso nós precisamos ter esse coração. Amém? Então, além dessa situação, havia 3 outras situações em que o povo estava. Primeiro, as visões não eram frequentes. Segundo, a palavra era rara. E a lâmpada estava para se apagar. Estava para escurecer a lâmpada. Mas uma mulher que anualmente ia a Silo, ela fazia uma oração. Anualmente ela fazia uma oração. Ana anualmente fazia oração. 2 orações Ana fez. A primeira era só para ela. Eu quero um filho. Eu quero um filho porque quero esfregar na cara de Penina. Isso não vai ficar barato, não. Toda vez que eu subo para o templo para adorar, fica Penina falando desaforo para mim. Então eu quero um filho para esfregar na cara dela. Penina tinha mais de 2 filhos, no mínimo, pelo que conta ali. Então é sinal de que todos os anos era um motivo para Penina caçoar de Ana. E, consequentemente, todos os anos era uma oportunidade que Ana tinha de pedir um filho para Deus, mas para ela. Essas eram as primeiras orações de Ana, que tinham como finalidade assistir à sua própria necessidade. Mas teve um ano, provavelmente foi o ano de 2010. Ana orou diferente. Ana orou diferente. 1 Samuel capítulo 1. Ana orou diferente. Os comportores oraram diferente. Aleluia! Como é que eles oraram? Primeiro livro de Samuel, não é 1 Samuel não, tá? É porque o livro de Samuel era um livro só. Como tinha muito o que falar, então dividiu o livro em 2 rolos. Então, o primeiro rolo e o segundo rolo. Então, nós temos o primeiro livro de Samuel e o segundo livro de Samuel. Quando você diz 1 Samuel, você está se reportando à epístola, e não é uma epístola. Ok? É um livro ou um rolo. Amém? Essa aí é de graça, tá? Não vou cobrar nada, tá? Isso aí fica tranquilo. Então, no versículo 9 em diante, diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Certamente, isso aqui ainda era parte da insatisfação dela por causa desse quadro das caçoagens de Penina. Aí, mudou a oração dela. A oração dela veio com um voto. Rapaz, é como se Ana dissesse assim: toda vez que eu oro desse jeito, Deus nunca me atende. Eu tenho que mudar minha oração. Não pode ser. Não pode ser, não pode ser. Tem alguma coisa errada na minha oração. Aí Ana resolve fazer um voto. Vamos ler juntos. Versículo 11. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Eu pergunto, quem disse amém para essa oração? Para esse voto? Quem disse amém? O Senhor dos céus disse, amém! É tudo que eu preciso.
Eu preciso de um homem